Você já se perguntou o que aconteceria se você acordasse preso no pesadelo de Alan Wake? Não como o escritor famoso com armadura de protagonista, mas como uma pessoa normal caída na realidade distorcida do Dark Place. Hoje, a gente vai analisar se você realmente conseguiria sobreviver aos horrores que empurraram o Alan até a beira da loucura. Vamos dissecar 3 fases críticas de sobrevivência usando ciência real e a lore do jogo. São 3 desafios que definem se você vive ou vira mais uma vítima: a emboscada, a insônia e a espiral. Bora descobrir se sua mente é forte o suficiente para editar sua própria saída dessa história. Alan Wake é um escritor de thrillers super famoso que viaja para a cidadezinha de Bright Falls com a esposa, Alice. Quando Alice desaparece de forma misteriosa, Alan encontra páginas de um manuscrito que ele não lembra de ter escrito. E pior, a história está ganhando vida ao redor dele. O Dark Place não é só um lugar, é uma arma criada para explorar a mente humana. A Dark Presence é o principal inimigo. E não é algo que você simplesmente atira até morrer. Essa força antiga e maligna se alimenta de criatividade e usa histórias como munição. Ela está presa nas profundezas do lago Cauldron há décadas, esperando o artista certo para manipular. Pense nela como um parasita cósmico que transforma a imaginação em realidade. Os Taken são pessoas comuns possuídas pela Dark Presence, envoltas em sombras que as deixam quase invulneráveis a armas normais. Eles mantêm pedaços do que eram antes, mas agora têm um único objetivo: destruir a luz e espalhar a escuridão. Um lenhador possuído ainda sabe usar um machado, só que agora com força sobrenatural e zero piedade. O Dark Place em si é uma dimensão de pesadelo paralela ao mundo real, onde as leis da física seguem lógica narrativa. O tempo passa diferente. A geografia muda conforme os bits da história, e seus pensamentos podem literalmente virar realidade, algo tão útil quanto assustador. Imagine ficar preso dentro de um livro cujo autor te odeia. Você enfrenta 3 tipos de perigo. A ameaça física são os Taken atacando com ferramentas de fazenda, machados e força capaz de esmagar carros. A guerra psicológica inclui privação de sono, isolamento e distorções da realidade feitas para te quebrar mentalmente. Já o perigo narrativo é o mais cruel. A Dark Presence escreve você em situações cada vez mais perigosas, usando seus medos e culpas como combustível. Por que você não pode simplesmente ir embora? Porque o Dark Place não segue regras normais. Saídas aparecem e somem conforme a história precisa. Estradas dão voltas nelas mesmas como uma fita de Möbius distorcida. A única saída é chegar ao final da história, mas quem segura a caneta é a Dark Presence. Você não é o protagonista, é um personagem secundário marcado para desaparecer. Imagina isso, você está andando pelos bosques escuros perto de Bright Falls, quando, do nada, 3 moradores possuídos surgem das sombras, com os olhos brilhando de pura maldade. Você tem só uma lanterna comum, com talvez 2 horas de bateria, e um revólver com 6 balas. Os Taken estão envolvidos numa camada de escuridão que os deixa quase invulneráveis a qualquer dano físico. Sua sobrevivência depende totalmente de entender a ciência da luz como arma. A mecânica do jogo não é só gameplay, ela usa princípios reais da física. A armadura de sombra dos Taken funciona como um tipo de matéria que absorve fótons. Para quebrar essa defesa, você precisa de luz concentrada. Uma lanterna comum produz cerca de 100 lumens, mais ou menos o equivalente a uma lâmpada incandescente de 60 watts. Isso é quase nada para enfraquecer a proteção deles. Vamos aos números. O olho humano consegue detectar até um único fóton, mas para causar alguma interferência física na matéria, você precisa de muito mais energia. Uma lanterna tática potente produz algo em torno de 1000 lumens. Um farol de carro gera cerca de 1200 lumens por lâmpada. A diferença entre viver e morrer, literalmente, se mede em fótons por segundo. As sombras da Dark Presence podem ser vulneráveis a essa pressão de fótons, especialmente em certos comprimentos de onda luz branca, por ter todo o espectro. É muito mais eficaz do que fontes monocromáticas. Sua estratégia de sobrevivência tem que se basear em gerenciamento de energia. A bateria é tudo.
Você precisa usar rajadas de luz, flashes rápidos e intensos para quebrar o escudo deles, economizando energia nos momentos críticos. É como gerenciar munição, mas com lumens em vez de balas. Fontes de luz do ambiente viram sua salvação. Faróis de carro criam zonas temporárias de segurança, mas carros têm combustível limitado. Flares queimam a cerca de 15.000 lumens por uns 15 minutos. São o seu ataque nuclear. O magnésio atinge uns 20.000 graus Celsius, emitindo luz por todo o espectro visível. Um flare limpa uma área cheia de Taken, mas você precisa ter um caminho de fuga pronto. O Word of Power, de Alan Wake 2, sugere algo importante sobre crença e o poder da luz. Quando você realmente acredita que a luz vai te proteger, ela fica mais forte. Isso não é só lógica de jogo. Tem base psicológica real. Adrenalina e foco aumentam sua precisão e capacidade de reagir, te deixando mais eficiente mesmo com pouca luz. A grande sacada é que a luz não é só uma arma, é um ponto de estabilidade mental. No breu total, humanos perdem noção de espaço em poucos minutos. A lanterna não só enfraquece os Taken, ela mantém sua sanidade. Segurar aquele feixe de luz aceso é o que mantém sua conexão com a realidade. Sem isso, você não está só indefeso, está perdido em todos os sentidos possíveis. Agora imagina que você sobreviveu à primeira emboscada, mas o Dark Place tem uma arma muito mais cruel te esperando. Você se vê preso numa cabana pequena, isolado do mundo exterior, forçado a encarar o inimigo mais perigoso de todos, sua própria mente exausta. Isso é baseado na experiência do Alan, na Rider's Cabin, onde ele foi mantido acordado por dias, enquanto a realidade ia se desfazendo ao redor. A privação de sono é uma das formas mais eficazes de tortura já criadas, e o Dark Place usa isso de maneira perfeita. Depois de 24 horas sem dormir, sua capacidade cognitiva cai cerca de 25%. Depois de 48 horas, começam os microsleeps, momentos em que o cérebro desliga por alguns segundos, mesmo com você em pé. Após 72 horas, as alucinações começam, e é aí que o Dark Place vira um pesadelo completo. Seu cérebro não fica só cansado, ele começa a inventar sua própria realidade. O córtex visual dispara sinais aleatórios, criando imagens que não existem. A parte auditiva começa a transformar ruídos em vozes, passos ou ameaças. No quarto dia, essas alucinações ficam tão nítidas que são impossíveis de distinguir do real. A Dark Presence nem precisa criar monstros quando seu cérebro sem sono faz isso por conta própria. A neurociência fica ainda pior. Durante o sono normal, o cérebro processa memórias traumáticas e sentimentos fortes, arquivando tudo de forma segura. Sem dormir, essas memórias ficam ativadas na amígdala, o centro do medo, deixando você num estado constante de alerta extremo. Cada sombra vira uma ameaça, cada estalido na cabana vira um inimigo chegando. Seus próprios instintos passam a trabalhar contra você. Estudos reais sobre privação extrema de sono mostram que depois de 5 dias, a pessoa perde a capacidade de distinguir sonho de vigília. Ela conversa com pessoas que não existem, reage a perigos imaginários e toma decisões baseadas em percepções totalmente falsas. O Dark Place explora isso, te mantendo acordado só o suficiente para sua mente quebrar por completo. Estimulantes como café ajudam, mas depois vem o crash que te deixa ainda mais vulnerável. O segredo é controlar a adrenalina para não gastar suas energias rápido demais. É aqui que a mecânica do Coffee Thermos em Alan Wake revela algo importante. O café não é só um boost de vida, é um ritual de narrativa. O ato de encontrar e beber café vira um ponto de normalidade num lugar absurdo, lembrando que você ainda é humano e precisa de pequenas rotinas. A cafeína ajuda, mas o efeito psicológico de algo familiar pode ser ainda mais valioso. A guerra psicológica do Dark Place vai ficando mais elaborada conforme você enfraquece. Ele começa a usar sua culpa e seu arrependimento contra você. Um cérebro sem sono perde a capacidade de bloquear pensamentos negativos. Então, cada erro que você já cometeu volta amplificado. Sua sobrevivência depende de técnicas de disciplina mental, usadas por prisioneiros de guerra e pessoas que passaram por isolamento extremo. Exercícios mentais como recitar poemas, fazer contas complexas ou descrever tudo ao seu redor em detalhes mantém seu córtex pré-frontal ativo, a parte racional do cérebro.
mesmo quando o resto está apagando. A verdade mais importante é que o Dark Place não quer te matar rápido. Ele quer te quebrar primeiro, transformar você em mais um Taken a serviço dele. Sua mente exausta e alucinando vira a tela perfeita para Dark Presence escrever sua história. A insônia não é só tortura, é preparação. Quando sua noção de realidade acaba, você vira mais um personagem preso para sempre na narrativa dele. Você sobreviveu aos ataques físicos e ao colapso mental, mas agora vem a arma final do Dark Place. A própria realidade vira seu inimigo. Isso é inspirado na sequência do metrô em Alan Wake 2, onde o ambiente muda literalmente conforme a história está sendo escrita ao seu redor. As paredes se movem, corredores aparecem e somem, e o chão muda conforme a lógica narrativa, não física. A ciência aqui envolve psicologia cognitiva e como o cérebro processa informação narrativa. Quando você lê uma história ou vê um filme, seu cérebro não recebe tudo passivamente. Ele cria um modelo mental daquela realidade. O Dark Place explora isso, transformando você num personagem de uma história que você não controla, onde seus pensamentos e medos viram material bruto para criar cenários hostis. Privação de sono deixa tudo ainda mais perigoso. Seu cérebro exausto perde a capacidade de separar pensamentos internos da realidade externa. Se o Dark Place sussurra que atrás da porta tem um poço cheio de estacas, sua mente visualiza isso com tanta força que aquilo passa a existir. Na prática, o ambiente responde a essas imagens mentais, criando um loop onde seus medos literalmente moldam o mundo ao seu redor. Mas existe uma estratégia para sobreviver. Você não consegue escrever a história, mas consegue editar ela. Técnicas reais para manter a percepção da realidade incluem âncoras externas, como repetir seu nome, focar em sensações físicas e descrever em voz alta o que você realmente vê, não o que acha que vê. A chave é rejeitar a narrativa do Dark Place e empurrar uma interpretação diferente através da visualização mental. A ideia do não é um loop, é uma espiral, presente no jogo, revela o mecanismo de fuga. Você não quebra o ciclo lutando contra ele diretamente. Você muda o final da história, virando o editor da sua própria experiência. Então, seria possível sobreviver ao Dark Place de Alan Wake? Sua sobrevivência física depende de entender a luz como arma e administrar seus recursos com precisão, mas sua sobrevivência definitiva depende de força mental, da sua habilidade de editar a história, mesmo quando a própria realidade se vira contra você. O Dark Place é o teste máximo de mente sobre matéria. Se essa análise te ajudou a entender melhor a ciência por trás do survival horror, se inscreve no canal para mais vídeos de ciências nos games e me diz aí nos comentários qual seria a primeira coisa que você escreveria para se salvar.